que o volume ele aumenta isotermicamente, né, depois que o pistão ele é fixado. Então, depois que o pistão é fixado, ele vai ser resfriado até que a pressão vá para metade. Beleza. Quando a gente tem um gás ideal, né, a relação entre a pressão e a temperatura a volume constante, que é o que ele está citando aqui, uma vez que o pistão é fixado, pode ser dado por P2 por P1, P2 por P1. Ok? E ele também falou que a pressão final, que eu estou chamando de P2, é metade da pressão inicial. Certo? Uhum. Então eu posso dizer que P2 por P1 é igual a 1 sobre 2. Faz sentido? É Sim. metade. Então, se a gente pegar essa relação das pressões e relacionar com a temperatura, a gente vai ter uma relação, obviamente, aqui para a temperatura que será utilizada. Tiramos essa relação da pressão. Está valendo, porque pressão e temperatura se relacionam da mesma forma aqui. E se a gente for resolver para T2 aqui, uma vez que a gente sabe quem é T1, fica fácil, né? Ele falou que T1 é 25 Celsius. Só que a gente sempre tem que passar para Kelvin. Em gases ideais, a gente sempre passa para Kelvin. Uhum. Então vai ficar que o T2 é igual a T1 sobre 2. E como é 15, 15 mais 273,15 fica 298,15, certo? Dividido por 2, 149 mais ou menos. Uhum. Tá. E agora, convertendo para Celsius de novo, né? É só diminuir o menos 273. Então, em Celsius, que é o que ele pede, né? As respostas estão em Celsius. Uhum. Só diminuir 273. Vai ficar mais ou menos 124 graus, menos 124 graus Celsius, certo? Uhum. Foi o que você chegou de resposta? Exatamente. Uhum. Então, tá bom, né? Não tem muito segredo. Apesar de que o enunciado é meio confuso, né? Uhum. Já fala de um Exatamente, monte de eles situações fazem essa físicas. jogatina para confundir. Tipo, ele não cita assim explicitamente que vai acontecer um processo isovolumétrico, né? Ele não Uhum. cita isso. Mas como ele citou sobre o pistão fixado, significa que o gás não vai mudar de volume. O que muda o volume do gás é o espaço que ele pode ocupar, que foi Uhum. fixado, né, pelo pistão. Beleza? Exatamente. Uhum. Então, tá bom. Portanto, continuemos. Deixa eu pegar aqui. Tem alguma questão que você queira ver com mais pressa, assim, das que você me enviou? Não, eu acho que de todas, essa aí eu prestei a prova do ano passado também, só que as questões de matemática e física eu não tive tempo de responder, então eu deixei quase todas em branco, acho que eu só resolvi uma. Então Então, as outras qualquer uma que a gente estão. pega, tá bom. Aham, só para dar uma. Bem, eu vou pegar outra com enunciado insano aqui, que as outras me parecem muito mais fáceis. Ok. Então, eu quero ver isso aqui, tá bom? Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha. Um metal, uma jarra de metal, né, de capacidade térmica negligenciável, contém uma massa M de água, uma temperatura T1. Bloco de gelo seco com calor latente de fusão LF, de massa M a 0 graus, é colocado na água. E a água tem capacidade calorífica específica C. Parece um problema que vai ser simplesmente algébrico. E começa a derreter. Em equilíbrio térmico, não há gelo na jarra, a temperatura de toda a água é T2. Não há transferência de energia térmica entre a atmosfera e a água, entre a atmosfera e o gelo. Qual expressão é usada para calcular M? Caracas. Bem, a gente tem a ver aqui, temos muitas coisas interessantes para verificar aqui, né? Expressões de calor latente, de calor sensível, conservação de energia, né? Na troca de calor, e por aí vai. Certo? Uhum. Bem, eu acho que, cara, o meu aluno, ele mandava as questões e a resposta era sempre A. Essa aqui Porque também é, porque esse aqui é o gabarito da prova.
Ah, então, então a gente já supõe que vai ser essa resposta aqui, a certa, né? Bem, Viu? uhum, Pra tu ver como eu trabalhei mesmo com o cara, não tô de migué contigo. Eu fiquei muito tempo com esse uhum, cara. Ah, então eu tô ligado, essa prova aí, ela, curiosamente aqui, pô, colocaram umas questões difíceis. Eu lembro das questões serem bem tranquilas. uhum. Bem tranquilas mesmo, assim. Só a única coisa que você precisava para resolver as questões era conhecer o conteúdo, conhecer as fórmulas. Mas Uhum. aqui eu tô vendo um pouco mais de interpretação. Bem, talvez seja só um azar que você teve aí, pegou questões difíceis. Beleza, então vamos ver o que tá rolando aqui. Ele cita que o calor, né? Ele cita ali processos, né? Houve uma resfriação. Ele foi do T1 e daí resfriou para T2, porque tinha gelo, né? Então ajudou a resfriar. Então a água, né? A água resfriou, a água estava quente, colocou-se gelo, ela perde calor pro gelo. Uhum. Então, bem, deixa eu copiar esse enunciado aqui, colocar na minha folha para depois eu te enviar. Vamos colocar, então, em pedaços o problema. Nós temos esse primeiro pedaço que fala sobre a troca de calor, a perda de calor da água para o gelo. Então, eu vou colocar assim, ó, que a água igual a mc delta T. É o famoso calor sensível. Uhum. Você não estudou no Brasil, mas no Brasil a gente chama de quimacete essa fórmula, que é Cm delta T, quimacete. Essa aí eu conheço como HIT, né? Eu não sei exatamente a Heat, fórmula de HIT. calor. Ah, É que tu tem calor, que calor. entender que o calor no Brasil, né? A gente usa, não sei nos Estados Unidos, mas calor no Brasil a gente usa errado, né? O conceito de calor. A gente diz assim aqui: o dia está calor. Mas isso não Uhum. existe. Tá calor hoje, a gente fala assim. Mas isso não existe, porque calor não é temperatura. Calor é transferência de energia de um corpo para o outro, Uhum. ok? É a mesma coisa Então, lá. É a mesma coisa. isso. Portanto, quando a gente está falando de heat, aqui é o calor, ok? Eu vou falar calor, mas é heat, que é essa transferência de energia de um corpo mais quente para o mais frio. Então, Uhum. aquilo que o corpo quente perde é o que o corpo frio ganha, que vai ser, no caso, isso aqui. Então, a água vai perder. Então, para a água vai ser um déficit, né? Vai ser negativo. Enquanto Uhum. para o gelo, ela vai ganhar essa temperatura, essa energia que vai alterar a sua temperatura. Muito bem. Esse é o primeiro processo que acontece, então, o calor que é perdido pela água. Tem o segundo processo, né? A gente pode pensar dessa forma. O calor ele vai ser absorvido pelo gelo para derreter. Uhum. Então, aqui é o calor latente. O latente tem a ver com mudança de estado, que é o MLF, ok? Uhum. Muito bem. Essa é a fórmula do calor latente. É uma energia que serve só para o objeto mudar seu estado. Ele estava sólido e toda energia vai servir para mudar como os átomos estão unidos, né, as moléculas estão unidas, e deixar ele em formato líquido, ok? Ou seja, a temperatura não vai mudar. Ele recebe energia, mas ele não aumenta a temperatura. Só muda a organização das moléculas e acaba mudando de estado. Muito bem. Agora, nós temos esse processo, né, de acordo com o enunciado, nós temos outro processo que vai ser o calor absorvido pela água derretida, né, ao aquecer de 0 graus para T2, né? Então, o gelo virou água derretida, líquida, Uhum. e a 0 graus. Então, ele vai aquecer até T2. Então, ele vai receber uma energia para isso, para que então entre em equilíbrio térmico com a primeira água, que foi esfriada, ok? Deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Ótimo. Você tinha tentado fazer essa questão e não conseguiu, é isso? É, eu acho que essa aí eu nem tentei fazer. É que, na verdade, eu só olhei as perguntas, eu vi quais eu saberia já de cara como responder, e as que eu não, eu só deixei em branco e, e pulei para outra, né? Para otimizar meu tempo no teste. Tá. Bem, então eu vou falar de novo sobre quem é quem aqui nessa conversa. Esse cara é o calor que a água ah, líquida tá mandando pra água que tava gelada. Uhum. Isso aqui
É o calor que a água gelada usou para mudar de estado. Ela estava 0 graus, estava ali na iminência de mudar de estado, né? 0 graus. Uhum. Vai usar essa energia para mudar de estado. E depois que ela muda de estado, ela vai usar uma energia para aumentar sua temperatura até entrar em equilíbrio térmico com a água que esfriou. Então as duas vão ficar na mesma temperatura, certo? Uhum. Ótimo. Muito bem. Com isso em mente, podemos continuar então. Porque o que que acontece, né? A gente quer uma expressão para M. Já apareceu M aí algumas vezes. Note Uhum. que então, eu chamei a massa de água primeira e Mzinho é a massa de gelo que virou água, etc. Esses calores, eles são iguais, né? O que a água quente perdeu é o que a água gelada recebeu. Então eu posso dizer que isso, por conservação de energia, né, é igual a isso mais isso aqui. O que um perdeu é o que o outro recebe. E agora, se eu colocar as expressões e isolar o Mzinho, eu chego na resposta. Será que você consegue fazer isso para mim? Já tento aí. Show. Eu me mutei porque o meu irmão chegou de moto aqui, então estava fazendo barulho. Sem problemas, eu nem percebi que você mutou-se. Bem, o que você precisa fazer aqui para mim agora, para eu até ver como é que você tá em álgebra, coisas assim, é isolar o Mzinho, que é o que o problema está pedindo. Escrever a expressão, isole o Mzinho e daí você chega na resposta. Faça isso e me mande uma foto, tá bom? Já resolvi aqui, só vou mandar umas fotos. Sem pressa. Então, esse conceito de latent heat of fusion foi algo que eu aprendi recentemente também. Então, talvez, se eu dedicasse um tempo maior na prova, eu poderia ter resolvido isso aí agora, né? Antes eu
não tinha nem chego a não tinha nem entendido como resolver esse problema. Agora, como você me explicou, entendi perfeitamente. Sem dúvida. É, você tem um tablet, então talvez numa próxima aula você consiga transmitir ele, sabe? Daí eu consigo ver você resolvendo as contas. Acho que isso é bem legal. Só que daí eu teria que entrar pelo tablet daí, né, eu acho, no Não, Meet. acho que não Não? precisa. Se você de alguma forma conectar ele no computador, dá para fazer isso. Mas é um negócio que você tem que tentar fazer aí, né? Então eu procuro como fazer, daí podemos tentar na próxima vez, então. Certo. Vamos para a próxima. Cadê? Próximo parece um pouco mais tranquila. Fechar aqui algumas coisas. Tá aqui. É um problema de cinemática. Cinemática é um pouco mais prático, né? Não é que nem um gás e calor, coisas que a gente não vê no mundo real. Uhum. Muito Cinemática bem. em português seria kinematics, né? Isso. Ah, entendi. Tá. Um veículo viaja 6 quilômetros para leste, depois 8 quilômetros para o sul, sem parar. Se a viagem dura 15 minutos, qual é a magnitude da velocidade média em quilômetros por hora? Ele deu informações distintas, né, em direções distintas, e como nós estamos buscando a velocidade média, a gente tem que descobrir qual foi a distância real que ele se mexeu em diagonal, vamos dizer assim, Uhum. né? E então fazer um cálculo de velocidade média bem simples, que é só deslocamento dividido por tempo, ok? Uhum. Ele foi 6 quilômetros para leste e 8 para o sul. Então, na prática, ele andou isso. Uhum. Esse é o verdadeiro deslocamento dele. 6 km aqui, 8 km aqui. Bem, como é que a gente encontra o valor desse D, então? Teorema de Pitágoras, né? Sim. Em especial, como esse é um triângulo pitagórico, né? Já que aqui é 4 vezes 2 e aqui é 3 vezes 2, aqui vai ser 5 vezes 2. Então vai ser 10, ok? Sem Uhum. precisar fazer raízes e quadrados e somas, a gente já sabe que o D vai ser 10 quilômetros. Ah, essa aí é uma variação do 345, né? É o 345. Ah, sim, sim. Esse triângulo é uma variação do triângulo 345. Perfeito. E uma vez que a gente descobriu, então, a distância, é só lembrar que velocidade é deslocamento por tempo, né? Uhum. Então vai ficar 10 dividido pelo tempo, que foi 15 minutos. Só que como nós queremos escrever em quilômetros por hora, né? Temos que escrever 15 minutos como uma fração de hora. Você sabe fazer isso? Sim. Bom, como é 15 minutos, é um quarto de uma hora, então divide 10 por um quarto, que seria 10 vezes 4, né? É. Seria 40. Você sempre pega a quantidade de minutos e divide por 60. Uhum. Você tem isso escrito em horas. Portanto, vai dar 40, né? Uhum. Essa aqui já foi easy. A outra também, de certa forma. Só aquela do gás mesmo que assustou. E aí, entendido? Uhum. Ótimo. É, o, o palpite que você deu ali do triângulo eu não tinha percebido. Então, é uma coisa que é simples, mas pode te ajudar muito em questão de tempo, né? Bem, você tem que pensar o seguinte, meu caro. Quando você tem um problema de física e matemática, você tem que deixar de querer fazer as coisas abstratamente, só pensando em desenhar, porque as coisas viram um pouco mais prática, Uhum. entendeu? Eu desenhei, tu já percebeu que estava rolando, né? Uhum. O desenho que ele pede, né, quando for possível, em problemas de cinemática, dinâmica, é muito fácil desenhar, né? Uhum. A coisa vai fluir mais naturalmente, tá? É assim que funciona. Muito bem. Vamos.
para a próxima. Essa aí dava pra tu ter feito tranquilamente. Deixa eu pegar aqui. Olha só, tem um que eu pulei, né? Nessa mesma folha. A questão aqui. Não tinha visto ela. Então, parece ser cinemática de novo. Uma massa pontual A, uma massa M, move-se a uma velocidade constante v em um plano horizontal sem atrito e colide com outra massa pontual B com massa 2m que está em repouso. A colisão é elástica. Após a colisão, a massa pontual A move-se com uma velocidade VA e a massa B com uma velocidade VB. Quais são VA e VB em termos de V? Certo. Bem, esse é um problema clássico de momento linear, né? Então a gente, não só momento linear, como energia cinética também. Uhum. Então é um problema onde a gente vai ter que escrever várias equações e fazer um sistema para isolar as velocidades em termos de uma letra só, no caso do V. Bem, o que é energia, né? Energia é uma das causas do movimento. Então, se tem objeto se mexendo, você pode descrever as causas desse movimento como com energia. Nós vamos fazer isso. Uhum. E momento linear? Momento linear é uma característica de movimento também, mas mais associada à troca de movimento. Eu estou me movimentando, eu encosto em algo, e por causa desse encostão, esse algo começa a se mover. Então, isso está associado com o momento. É que nem quando a gente, por exemplo, está jogando bilhar, né, sinuca, ou Uhum. explosão, né? São situações onde as coisas começam a se mover do nada e, ok, está associado à energia, óbvio, mas como o objeto se move, está associado também com o momento linear pelas próprias características do movimento. A energia ela fala mais sobre a magnitude do movimento. O momento linear fala mais sobre as características mesmo. Por exemplo, você tem uma bomba e daí do nada a bomba explode. Então vai um pedaço para cá e um pedaço para cá. Mas por que não vai os dois para cá? Por causa da conservação do momento. Se o objeto estava parado, a soma dos movimentos desse e desse tem que dar zero. Porque o momento se conserva, o momento é igual antes e depois da explosão. Ok? Então esse movimento, vamos dizer, para a esquerda é negativo, e esse para a direita é positivo. Somando dá zero, igual estava o objeto antes da explosão. Ok? Uhum. Outra coisa que acontece, isso quando a gente dá um tiro, por exemplo, né? A arma estava parada, o projétil vai para frente. Só que o projétil ele é bem leve. Porém, como ele vai com uma velocidade muito alta para frente, para compensar e fazer o momento linear total desse processo ser zero, nós, junto com o revólver, vamos para trás, certo? Uhum. Por isso que aqueles tiros de canhão tinham até um equipamento que fazia o canhão ir para trás. Isso não tem a ver com energia. Isso tem a ver com o momento linear, a conservação do momento. Algo foi para frente, outro algo tem que ir para trás para compensar. Uhum. Outra situação, por exemplo, em patinação, tem a menininha bem magrinha e tem o cara bem grandão. A menininha empurra o cara para começar a se mover e fazer todas aquelas balé dela. Ela se move bastante, mas o cara, por ser maior, se move pouco. Por quê? Porque momento tem a ver não só com a velocidade, como com a massa, né? Como eu estava falando na questão do revólver. Tô pago agora, Eliseu. Momento igual a massa vezes velocidade, certo? Uhum. Momento, colisão, impulso, tudo tem a ver com esse assunto aqui. Então tem muita física por trás desse assunto. Muita física. Mas eu vou tentar explicar meio por cima. Se a gente precisar, a gente faz uma revisão, beleza? Uhum. Porque não é um assunto que nós vemos muito na escola. Ainda mais no seu caso aí, que você nem viu física direito. Muito bem. Então, neste processo, tem a conservação do momento linear e a conservação da energia cinética. Então, sobre a conservação do momento linear, o que a gente sabe que está acontecendo? Que o objeto A que ele está citando, ele tem velocidade. Então, vamos colocar assim, inicial. O objeto A tem velocidade. A velocidade dele é v. E a massa é m.
enquanto o objeto B está parado, certo? Uhum. Então, a massa dele também é m, só que a velocidade dele é zero. Não, a massa é 2m, desculpa, de acordo com o enunciado. Ok? Uhum. Bem, por conservação de momento linear, o momento inicial tem que ser igual ao momento final. Mas quem é o momento final? No momento final, as duas partículas vão se mover. Uhum. Então, o B vai se mover. Então, ele vai vir para cá, né? A colisão mandou ele para cá. E ele vai se Uhum. mover com a velocidade VB. Então, a massa não muda. E o objeto A vai se mover com a velocidade VA. Ok? Então, Uhum. depois da colisão, né? O A também se move, só que com o VA. Muito bem. Agora, nós temos aqui algumas características já do movimento, vamos colocar na fórmula. Como o momento se conserva, então eu posso dizer que o momento inicial é igual ao momento final. Momento, como eu mostrei para você agora há pouco, era massa vezes velocidade, né? Uhum. Nesse primeiro processo, só quem tem velocidade é o corpo A. Então, o momento vai ser referente só ao corpo A mesmo. Então, vai ser o momento inicial, no caso. Vai ser Uhum. simplesmente m, que é a massa do corpo A, vezes v, que era a velocidade dele. Já no momento final, a coisa muda um pouco. Vai ser a massa vezes a velocidade do corpo A, mais a massa vezes a velocidade do corpo B. Ok? Uhum. Eu posso até já cortar as massas, afinal de contas elas têm relação. Nós temos uma primeira equação aqui, que relaciona V com VA e VB, que é o que a gente quer, né? O problema pede isso. VA e VB em termos de V. Só que com uma equação só eu não consigo fazer isso. Então eu vou precisar de uma outra equação que envolva essas mesmas quantidades, essas mesmas grandezas. Que vai ser quem? Que vai ser simplesmente a equação da energia. E aí, no momento eu suponho que você não tenha estudado, mas energia na cinemática, você chegou a dar uma estudada? Eu tinha visto um momento, sim, eu sabia que era massa vezes velocidade, mas isso recentemente, né? Porque o teste do ano passado foi em outubro, então eu tive tempo de dar uma estudada. Energia cinemática seria metade da massa vezes o quadrado da velocidade, né? mv quadrado sobre 2. Essa fórmula que você está perguntando? Sim. Sim, exatamente. Aham. Então, vamos falar de energia agora. Aqui era momento. Beleza, o momento se conserva, a gente consegue relações. Agora energia. Energia. O que que nós temos para energia? Bem, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Então, quem que é a energia cinética inicial? De novo, vai ser a energia só do corpo A, que era o único que tinha velocidade no começo. Uhum. A energia cinética está em função disso, da velocidade. Vai ter que ser igual à energia final por causa da conservação de energia. Tudo bem até aqui? Uhum. Sim, certo, certo. Então, fazendo uma simplificação, a gente consegue escrever como v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2vb ao quadrado. Então, a gente tem uma segunda expressão. Ok? Uhum. Portanto, agora é contigo. Eu tenho essas duas expressões que envolvem os mesmos termos e eu preciso escrever VA e VB em termos apenas de V. Então, de alguma forma, você vai ter que fazer alguma álgebra aqui para conseguir fazer isso, ok? Mas é só isso. É só fazer a manipulaçãozinha matemática e tentar isolar o VA, deixando só em termos de V, e o VB também só em termos de V, ok? Vamos ver.
Eu não posso fazer isso aqui porque isso é elementary school. Mas se tu não conseguir, não tem problema. Eu dou uma tentada. Eu resolvi errado. Você acha que fez errado? Eu acho que sim. Bem, note que se a ideia é você deixar, por exemplo, VA em termos só de V, então você pode, por exemplo, isolar V nessa primeira equação, isolar VB nessa primeira equação, ou VA, tanto faz, e substituir na outra. Daí É você isso vai que eu ter uma. tentei fazer, só que eu acho que eu resolvi errado. Ah, tá. Beleza. Você está no Tentando, caminho certo. deixa eu tentar novamente. Eu cheguei a. Definitivamente estou errado. Tô... Nossa, o que eu fiz?
Deixa eu tentar novamente. E aí, man, problemas? Eu não tô conseguindo chegar ao. Eu não sei o que que eu tô fazendo de errado.
Estranho. Vamos lá. VA. Bem, eu vou fazer do jeito que primeiro me veio à mente, né? Que é isso que eu falei pra ti. E agora Uhum. eu vou pegar esse VA, vou jogar ali, vou ficar com V quadrado igual a V menos 2 VB mais 2 VB quadrado. Isso aqui estava ao quadrado. Tudo bem? Alguma Ok. dúvida até aqui? Isolei o VA e joguei nessa equação aqui de baixo. Acho que eu tinha feito o que eu tinha feito da primeira vez. Então, aham. Entendeu o que eu fiz? Sim. Peguei isso, que é o VA, e coloquei aqui. Uhum. Esse cara. Daí vai ficar V quadrado igual a V quadrado menos 4V VB mais 4 VB ao quadrado. Eu fiz o trinômio quadrado perfeito aqui. Ok? Uhum. Mais 2 VB ao quadrado. Daí, esses caras se matam. Eu posso passar esse 4V VB para cá, igual a 6 VB ao quadrado. Eu posso matar esses caras e passar o 6 para lá. Eu vou ficar com VB igual a 4 sextos de V, que é igual a 2 Besteira. terços de V, certo? Acho Entendeu que o o que que eu eu fiz fiz? errado foi o quadrado, ali onde você fez a primeira ali, a primeira frase que você escreveu assim mesmo. Acho que eu fiz isso aí errado. E eu É, não percebi. se você não consegue fazer de cabeça, é só fazer a distributiva, né? Aham. Beleza. E agora que nós fizemos, então, eu fiz, né? O VB, você pode achar o VA, então. Pela lógica, é só pegar esse termo e colocar aqui, né? Ou aqui mesmo. Uhum. De- Aí vai ser uma simples subtração, né? uhum. Só que daí para conservar tempo, se a gente já obteve um dos resultados, já dava para marcar a resposta, né? Porque eu estou olhando ali as respostas da 56 e Você tem nenhuma outra. dificuldade de achar o VA agora? Claro, daria pra fazer isso que você tá falando, mas Aham. agora que você achou o VB, fica muito fácil achar o VA, né? Porque é só você colocar aqui. Eu não tô entendendo se você tem ou não dificuldade em matemática básica, cara. Você Ok. consegue fazer isso? Porque ali é uma junção de frações, certo? Uhum. Vai ficar Terço. VA igual a V menos duas vezes o VB, que é isso. O V, se eu quero deixar na mesma base que é 3, eu posso dizer que é 3 sobre 3. Uhum. Então vai ficar um terço de V. Caso menos um terço. Até faz sentido, porque a bola bate e volta pra trás, né? Ah, não, então eu tava Então, fazendo certo, então. Eu pensei que eu tava fazendo errado. não. É isso aí. O módulo, eles não estão se importando nesse caso aqui. Então tá certo, beleza. Ah, não. Então, é que eu. Ah,
certo? Sim, é que VA ali tá positivo, né? Mas em realidade ele é negativo. É, ali tá em módulo, em absolute value, Tá, entendi. tá? Então vamos tentar fazer mais uma. Que é isso aqui? Corrente elétrica. Tem algumas questões interessantes aqui ainda. Deixa eu pegar essa aqui. Duas esferas perfeitas, carregadas com carga Q1 e Q2, isolantes, né, com cargas Q1 e Q2 com raios R1 e R2 são colocadas em contato. Qual será a carga da esfera de raio R1 após o contato? Bem, as esferas, elas a princípio são iguais e elas têm cargas diferentes, então elas querem entrar em equilíbrio eletrostático, ou seja, elas querem ter a mesma carga depois do contato. É isso que ocorre na natureza, né? Você coloca Uhum. dois objetos que têm cargas diferentes um em contato com o outro, eles tendem a passar uma carga para o outro. Até que eles fiquem com a mesma carga, porque assim é o equilíbrio na natureza. Por isso que a gente está neutro agora, né? Uhum. Senão, ficaria mais carga no nosso corpo, a gente soltaria choque, que nem o Pikachu. Mas não é o caso. Então, buscando esse equilíbrio, a gente vai criar uma equação de conservação de carga, igual a gente estava fazendo lá com a energia, naqueles problemas de gelo, por exemplo. Bem, a gente sabe, né, que isso se dá devido a uma característica muito importante dos objetos eletrizados, que é a diferença de potencial. Em especial potencial, que não tem diferença. Potencial é a carga dividido por raio, no caso de uma esfera, né? Ela está ali com a sua carga, ela tem um determinado tamanho, isso dá a característica do potencial dela. Então, depois que você coloca duas cargas juntas, né, elas entram em equilíbrio eletrostático, isso significa que o potencial elétrico das duas é a mesma. São coisas da teoria, tá? Que infelizmente tem que saber ou decorar. Então, né, o V das duas é igual no equilíbrio. E para nossa resolução aqui, quem importa é essa relação entre as cargas, né? Nova carga 1 sobre o R1 vai ser igual a nova carga 2 sobre R2. Uhum. Agora, quem que é, né, a carga total? Vai ser importante, uma vez que está associada com o Q1 e com o Q2, né? A carga total, a carga desse sistema como um todo é Q1 mais Q2, que depois do equilíbrio vai ser o Q1 linha, que é a nova carga da esfera Q1, e a Q2 linha, que é a nova carga da esfera Q2. Nós podemos até, por exemplo, combinar agora, ou manipular melhor as equações, né? Para já deixar é, todo o processo aqui em função dessas cargas. Muito bem. Que, querendo ou não, né, quem a gente está procurando aqui é Q1, porque ele está. Uhum. E qual é a carga da esfera 1? Q1 linha, né? A gente quer saber. Depois, nós queremos saber a carga da esfera 1 depois do contato, certo? Uhum. Então, seria interessante nós já isolarmos o Q1 e perceber que a gente precisa Q1 linha, e perceber que a gente precisa do Q2 linha, ou seja, a nova carga da esfera Q2, o R1 e o R2. Bem, o R1 e o R2 a gente tem, porque as expressões, as respostas estão em função de R1 e R2, não é mesmo? Uhum. Mas a gente não tem o Q2 em função de Q1 e Q2. A gente não tem o Q2 linha em função de Q1 e Q2 normal e dos R's. Mas a gente pode usar essa expressão aqui, ó, e fazer isso, certo? Uhum. Dois. Porque uma vez que eu sei que o Q1 linha é isso tudo aqui, ó, eu posso substituir, não é mesmo? Uhum. Eu vou achar Q2 em termos desses caras. Na prática, eu acho que eu já poderia ter isolado diretamente o Q1 aqui. Estaria no mesmo. Mas vai dar um trabalhinho só a mais. Bem, meio de olho aqui, eu já vou dizer para ti quanto é que vai dar, tá? Vai dar, depois de alguma simplificação, se eu não tiver errado, Q1 mais Q2
vezes o R2 dividido por R1 mais R2, ok? Simplesmente isolei o Q2, né? Deixei os caras em evidência, etc. Uhum. Esses caras em evidência, passei coisas dividindo, vai ficar desse jeito. CR2 multiplicando esses caras, esses que estão ali multiplicando junto, dividindo. Eu acho que é isso. A menos que eu tenha cometido algum erro. Mas aí pode corrigir depois. Daí agora que a gente, né, tem essa expressão, é só lembrar que Q1 é o R1 vezes o R2 multiplicado por isso. E daí simplificando você chega na resposta, beleza? Uhum. Então tá bom. Bem, tive que fazer um pouco rápido porque eu tenho outro aluno agora, mas eu imagino que deu para você entender que as questões não estão impossíveis, né? Apesar de você Uhum. não ter feito física aí durante sua formação, as questões dessa prova não são difíceis. Você teve uma ou outra aí realmente complicada, tipo aquela Uhum. primeira do gás, mas que se você perceber bem matematicamente não era complicada, né? O problema foi a Sim. interpretação, certo? Uhum. Acho que esse é o Perfeito. meu problema, ter uma base em física mesmo. A interpretação é ruim para todo mundo. Ainda mais você que não viu exemplos, né, durante toda a sua formação e tal, fica ainda mais difícil, beleza? Mas então é isso, eu já te enviei as questões que a gente desenvolveu e Uhum. ao passo que você querer fazer mais aulas comigo, eu tô com os meus horários aí, por enquanto ainda disponíveis, né? Me parece que você tem o período da manhã livre, Uhum. pelo menos a manhã do Brasil livre. Sim. Daí é só você me chamar. Os horários vermelhos também vão ficar livres eventualmente, né, na semana que vem. É Uhum. isso. Então, qualquer coisa é só me chamar, logo que o vídeo estiver pronto, eu te